por que as pessoas continuam compartilhando notícias falsas, sobretudo nas redes sociais? Pois é, eu chamo da turma dos dedinhos nervosos, né? Aquele bordão, gente, não sei se é verdade, mas na dúvida eu tô compartilhando. Normalmente com alguma notícia, uma suposta notícia, que tem a ver com a forma como você pensa politicamente ou socialmente, enfim, economicamente. É um fenômeno que não é novo, quer dizer, a gente tem proliferação de notícias falsas, desde os tempos de e-mail, aquelas correntes que iam, né, se proliferando e quando você via, elas chegavam ali na conversa do bar. Mas, obviamente, que com as redes sociais, especialmente o Facebook, essa proliferação ganhou uma abrangência muito maior. A gente, sempre lembrando, a gente está falando de uma praça pública aí de 2 bilhões de usuários no mundo, né? E eu acho que, de antemão, é bom a gente separar, que é o seguinte, notícias falsas, que são usadas principalmente para desinformação, daquelas notícias de humor que são publicadas em sites como o Sensacionalista, por exemplo, né? Quer dizer, o sensacionalista, o que ele faz é entretenimento. Eventualmente, você vai ver notícias nesses sites como sensacionalistas que parecem reais, mas é porque a gente está vivendo um momento meio surreal no país. Né? Então, elas realmente parecem legais, mas a gente não está falando disso. Por que eu escolhi esse tema essa semana, apesar de ele vem sendo recorrente há muito tempo? Porque o Google anunciou esta semana uma grande mudança no seu algoritmo, no seu buscador, que vai passar a esconder, entre aspas, esses sites. Isso é uma vitória muito grande. Uma vitória da sociedade, uma vitória do jornalismo, já que a gente viu, principalmente nos últimos 2 anos, as notícias falsas se tornarem praticamente um gênero jornalístico. Você teve uma série de sites que foram criados, páginas no Facebook que foram criadas com o único objetivo de desinformar, seja para uso político, seja para uso econômico, governos que não flertam muito com a democracia, enfim, você tinha uma série de razões para você usar essa tática, né? E você teve um período de apagão das empresas de tecnologia que achavam que não tinha muito a ver com essa história, quer dizer, a culpa era de quem compartilhava, né? Quer dizer, que não conseguia ler. Eles entenderam que isso era ruim e resolveram criar algumas estratégias para impedir. Sobretudo, cortando a questão financeira. Esses sites, eles costumam atrair ainda muita audiência, essas páginas do Facebook. Por quê? Eles jogam com a parte emotiva das pessoas. Claro. Então, quando eu estou dizendo dos dedinhos nervosos, você está no Facebook, você convive com pessoas que você conhece há bastante tempo e você mais ou menos concorda com o que elas acham. Vamos lembrar que o Facebook prioriza pessoas que pensam de acordo com você, porque isso gera mais engajamento, gera mais curtidas e compartilhadas, e no final das contas isso gera mais dinheiro para o Facebook. Então, é o que a gente chama de bolha, né? A bolha da informação. Quando você está discutindo um assunto, é muito provável que você esteja falando na maior parte do tempo com pessoas que pensam como você. Então, quando alguém insere uma notícia nesse ecossistema que você está inserido, você tende a compartilhar essa notícia sem checá-la, acreditando na palavra daquela pessoa que você está acostumado a conviver. Isso você tem estudos já feitos, principalmente nos Estados Unidos, e grandes discussões em cima desse tema. Por isso, as empresas reagiram criando, o Facebook, por exemplo, criou uma cartilha, você tem uma equipe que eles fizeram parceria com instituições aqui no Brasil, o ITS lá do Rio, que estão olhando para isso e avisam o Facebook quando um site claramente está sendo usado para desinformação, uma página no Facebook no caso, e o Google agora anunciou isso. Para ter uma ideia, Tati, como esse fenômeno grave é real, no ano passado, o pessoal do BuzzFeed, a parte de notícias do BuzzFeed, eles fizeram um levantamento com as 10 notícias da Lava Jato, sobre a Lava Jato, ao longo de 2016, que mais tiveram repercussão. Mais da metade era mentira. No Facebook. As 10 notícias falsas sobre a Lava Jato tiveram um alcance muito maior do que as 10 notícias verdadeiras sobre a Lava Jato. E como eu disse, por que isso existe? Só porque as pessoas têm uma ideologia e querem falar mal de um partido X ou partido Y, ou é coxinha ou é petralha? Não. As pessoas ganham dinheiro com isso. Uma reportagem da Folha
de São Paulo, que saiu em fevereiro desse ano agora, mostrou, por exemplo, que um dos principais sites e páginas do Facebook que eram voltadas a essa desinformação, que ficava em Minas Gerais, no interior de Minas, a pessoa estava ganhando entre 100 e 150 mil reais por mês só com anúncios veiculados nessas páginas e também nos sites. Essa matéria é muito boa, porque explica exatamente a cadeia, como é que essas notícias são fabricadas, de que maneira elas são jogadas na rede social, de que maneira ela mexe com as pessoas para que as pessoas compartilhem e quem é que está ganhando dinheiro, que nunca é quem compartilha essa notícia. Pois é, exatamente. E daí você tem o Facebook, por exemplo, dá algumas dicas que o próprio Facebook dá, que nos ajuda a não compactar com isso. Por exemplo, você checar, quando você entrar num site, checa a URL, por exemplo, você tem a caso da Folha de São Paulo, você tem vários sites desse tipo que usam folha de alguma coisa, simulando inclusive o design da página da Folha de São Paulo, para citar o exemplo do jornal, mas acontece isso com o Globo, acontece com uma série de veículos que as pessoas batem o olho rapidamente e acham que de fato estão compartilhando uma notícia que foi produzida. Claro que as pessoas falam, mas o jornalismo também tem erro. Claro, o jornalismo comete erros, né? A gente está numa disciplina de humanas, a gente não é infalível, mas assim, ninguém faz isso de propósito. Esses sites, a gente está falando de gente que desinforma com um propósito. Ali ninguém está querendo que você se torne mais inteligente, que você vá para o bar e consiga ter uma discussão franca com alguém. Não, no fundo, você vai passar vergonha se você estiver diante de alguém que sabe de fato sobre o assunto. Então, para a gente, é muito importante tomar cuidado com isso. Checar se a URL, o endereço é exatamente o mesmo. Investigar a fonte de informação. Então, assim, tudo bem, tem essa notícia publicada, mas quem que falou isso? É um delegado? É um político do determinado partido? Quem que soltou essa informação solta? E por último, que é um exercício que às vezes toma um tempo, mas que é importante, entra em outros sites, entra em sites da mídia mais conhecida. Tradicional. Se essa notícia está, né? Porque normalmente é uma notícia muito bombástica, né? Uma denúncia de corrupção, que alguém é dono de uma empresa tal, que está por trás. Eu não vou ficar repetindo, mas assim, essas daí a gente conhece, são muito populares. Vê se essas notícias também estão nesses sites, porque normalmente estão. Quando é verdade, quando é uma denúncia de verdade, os outros sites tendem a repercutir um outro. Então, eu costumo dizer, Bruno, que se você não ouviu aqui na CBN, é muito possivelmente que não seja uma informação correta. Exatamente, pronto. Exatamente. Então, assim, o recado que eu acho que fica pro ouvinte é o seguinte: por mais que o Facebook, o Google, todas essas empresas façam a parte deles, estão fazendo, isso é muito importante, demoraram, mas fizeram, e principalmente cortando a torneirinha do dinheiro, estão parando de passar receita de anúncio para esses caras, isso é muito importante. Não adianta eles fazerem a parte deles e a gente não fazer a nossa parte. Então, se você é contra determinado partido, se você odeia determinado político, quando aparecer aquela fotona dele com uma grande denúncia de um amigo seu que você confia, que você sempre achou que é muito inteligente, não sei o quê, desconfie, porque desconfiar sempre é bom. Muito e depois, se essa notícia for confirmada, se ela fizer sentido, estiver dentro de um veículo de notícias verdadeiras, você compartilha e inicia a discussão que você quiser ter nas redes sociais. Muito bem. Como não passar vergonha nas redes sociais com Bruno Ferrari toda quinta-feira aqui dentro do Época Experiências Digitais. Um beijo, até semana que vem, Bruno. Um beijo, Tati, até.